Olá pessoal, essa questão do Enem 2014 exigia um pouquinho de raciocínio para ter certeza da resposta. Ela dizia que uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 e 14 metros no quintal da casa dela. Então, ela tinha um quintal mais ou menos com esse tamanho, 11,5 por 14 metros. E ela ia usar esse quintal para plantar maçãs, plantar pés de maçã, né? Ao pesquisar sobre plantio de maçã, ele descobriu que as mudas tinham que ser plantadas em covas com uma única muda e em espaçamento mínimo de 3 metros entre as mudas e as laterais do terreno. O que isso quer dizer? Que se desse terreno aqui de 14 por 11,5, teria que ter um espaço de 3 metros nas duas laterais, né, nas 4 laterais, melhor dizendo, para poder plantar as mudas de maçã. Então, de 14 metros totais, iam ser subtraídos 3 desse lado e 3 desse lado, ser subtraídos 6, então ia restar 8. E desse lado aqui, iam ser subtraídos 3 e 3, 6, 11,5 menos 6, iam sobrar 5,5. Ele sabe que ele vai conseguir plantar um número maior de mudas se dispuser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Então, o lado de maior extensão é esse aqui de 8. Então, as mudas vão ser alinhadas paralelas ao lado de 8 metros. Qual que é o número máximo de mudas que essa pessoa vai conseguir plantar nesse espaço? Bom, então se ele tem esse terreno e tem que plantar as mudas especificamente dentro desse espaço aqui, paralelas a esse lado de 8, ele poderia começar plantando aqui embaixo. Então, ele plantou uma muda aqui, 3 metros depois plantou outra, 3 metros depois outra, então sobraram aqui 2 metros. Então ele tem 3 metros aqui, 3 aqui e 2 aqui. Ele poderia plantar também 3 metros acima ou lá no fim. Eu optei por colocar ele plantando de novo aqui do outro lado, onde ele vai ter as mesmas medidas. 3, 3, então 3 mais 3, 6, como o total é de 8, aqui vai ser 2. Daí, como aqui tem 5,5 metros, ele não poderia plantar aqui no meio. Por que ele não pode plantar aqui no meio? Porque tem que ter no mínimo 3 metros de distância uma muda da outra. Mas se ele plantasse aqui mais para frente, seria possível, porque a distância daqui, desse ponto, até aqui, ou até aqui, ou até aqui, poderia ser maior do que 3. Por quê? Porque está na diagonal, né? Então, a gente propõe aqui colocar mais esses 3 pontos no meio aqui. Especificamente, eu tracei uma nova linha paralela exatamente no meio do segmento de 5,5, então vou ter aqui 2,75, 2,75, e coloquei as mudas localizadas no meio dos pontos das mudas anteriores. Tá, deu para compreender? Então, teoricamente, daria para ele plantar 9 mudas. Só que para você ter certeza disso, você tinha que calcular se de fato esse espaço aqui e esse espaço aqui era maior do que 3 metros cada um, né? Então, eu vou chamar esse segmento todo aqui de x. E aí, você tinha que perceber que isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, a gente poderia usar o x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 5,5 ao quadrado para calcular o valor desse segmento todo, e dividindo por 2 a gente saberia se ele é maior ou não do que 3. Então, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 5,5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 5,5 vezes 5,5 dá 30,25. Então, x ao quadrado é igual a 39,25. X vai ser, então, raiz quadrada de 39,25. Você não precisava calcular a raiz desse número. Bastava você pensar, se a raiz quadrada de 36 é igual a 6, a raiz de 39,25 é maior do que 6, ok? Então, esse segmento aqui, ó, todo, que eu chamei de x, é maior do que 6 metros. Logo, como esse ponto passa no meio desse segmento, essa parte e essa parte são maiores do que 3, como os pontos da reta central. Esses pontos aqui estão no meio, né? As distâncias entre eles serão maiores do que 3. Isso, então, indica que é viável ter essa plantação
com 9 mudas, que seria a resposta da letra C. Ok, pessoal? Se tiver dúvidas, deixa nos comentários. É isso, até a próxima.